Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos aqui? Quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. Primeiramente, venho pedir desculpas pelo vídeo de ontem. Infelizmente, durante o vídeo, por algum motivo, meu microfone mutou, velho. Não sei por que ele mutou. E teve um momento que eu pausei pra falar sobre a aparição do Shamrock, que eu disse que, eu não sei, por algum motivo, aquele personagem ele me lembrava muito o Griffith de Berserk. Pra quem já assistiu, sabe quem que é e sabe como que é o personagem. E ele me passou muito essa vibe, mano, naquele momento que foi revelado e tal. Foi aquilo que eu comentei em um momento em que, infelizmente, meu microfone tava mutado. Falei um monte de coisa no final, quando eu fui terminar o vídeo que eu percebi que meu microfone tava mutado. Então peço perdão de verdade. Vou prestar mais atenção para não acontecer novamente. E, segundo recado, estamos chegando aos semanais de One Piece. Eu queria saber, vocês querem que eu, particularmente, faça a leitura de vídeos em live, por exemplo, depois vire vídeo no canal ou algo do tipo? Ou vocês querem que eu confira um outro mangá, uma outra análise de mangá em um outro canal? Por exemplo, teve um inscrito que falou assim, mano, você curte Solo Leveling? Eu assisti a segunda temporada de Solo Leveling e terminei recentemente. É claro, se você quiser, dá pra você fazer leitura do mangá em live ou de repente com um vídeo gravado. O que vocês acham? Eu fazer vídeos específicos de algum anime, não necessariamente Solo Leveling? Pode ser ele, pode ser ele. Mas comenta aí o que você acha e qual anime deve ser feito. Porque, mano, a gente tá chegando finalmente nos semanais e eu preciso humildemente da sua opinião. Você que tá aqui todo dia assistindo o canal, conto com a sua humilde opinião, beleza? Então, bora conferir o capítulo tão esperado que todo mundo tava falando. Século Perdido revelado. Luffy irá destruir o mundo? One Piece 1138. Será que foi realmente revelado? Bora conferir. E aqui estamos, senhoras e senhores, para ler um desses capítulos, um dos capítulos que me disseram ser um dos mais bombásticos de toda a história escrita por Eiichiro Oda. Porra! O que será que vai acontecer nesse diabo desse capítulo? Bora! Não tem spoiler, não faço a menor ideia do que vai rolar e você vai acompanhar tudo isso junto com esse bando de maluco agora. E lembrando, a gente sempre faz essas leituras ao vivo, seja na Twitch ou no YouTube, então se você quiser estar junto, é só chegar com nós. Mano, graças a Deus. Capítulo hoje. E vai ter cravada, como sempre. Já faz parte do padrão. Graças a Deus eu também não tomei nenhum spoiler, então não sei de nada o que acontece aqui, velho. Toda hora olhando pro microfone. 138 Harley. Imagino que por esse capítulo a gente vai ter todas as revelações. Ele trocou de... Será que eles vão começar a ler os textos? E é por isso que vai ter as revelações, que o pessoal tava doido com spoiler, não sei o quê? Possível. Ele trocou de estúdio. Capítulo, né? O tal escrito antigo, misterioso. E aqui na capa, Peregrinação de Yamato, a cria do demônio, representante suplente da colheita do ouro, volume 24, o esconderijo do Rusru. E tá aqui, Rusru. Legal. Cara, muito doido, né? Tipo, as coisas aconteceram, o ano mudaram, mas não mudaram ainda. Tipo, ainda existe um submundo que tá sendo construído aqui. Mas tá aqui ele, uns outros capanga aqui com orelhinha de gato, orelhinha de Ele só tá, Guto, vamos falar a verdade. Ele só tá aí pra tomar um cacete do Yamato. É que eu acho que pode ser uma coisa maior. Tipo, assim, essa parte já me deixa interessado, né? De mostrar que, por mais que tenha tido essa mudança e o ano não mudou 100%, e, né, ainda existe submundo que tem que ser lutado, combatido o tempo todo. E por ser o Rusru, que é um personagem que tem muita ligação com o que a gente tá vendo agora, Vamos ver. curioso. Vamos então pro capítulo. Loki lutando contra os Cavaleiros de Deus. Loki resiste aos Cavaleiros de Deus, mas ele tá aqui arfando, cansado, enquanto a neve bate em seu capacete. Você se parece muito com o Ruivo. Você é mesmo outra pessoa? Pergunta Loki a Shamrock, que está de costas. Sabe o que é foda? Você se parece muito com o Ruivo. Ele não tá com essa porra dessa faixa no rosto, ele enxerga, ligado? Ou isso faz parte do design do personagem e ele enxerga, tipo o Satoru Gojo, tá ligado? Indo embora. E ele responde
com 2 vezes 6 3 pontinhos. postinhos. Apenas no silêncio, observando Loki por entre olho. E então, Gunko responde: se comporte, maldito. Você não precisa saber de nada. E esse é o tratamento de frieza que ela Sim. vem dando diretamente pro pobre do Loki. Depois de ser todo macetado. Ele tá todo cacetado aqui, sangue escorrendo, tudo mais. Já tá todo mal acabado. Tem essa... Ela botou de... Tá tudo fechadinho aqui a roupa. Eles estão indo embora e não estão querendo se importar aqui porque ele disse que vai tomar controle do negócio de qualquer jeito. Mas o ponto principal é que ele não precisa saber de nada. Então talvez eles nem revelem aqui qual que é a ligação dele com o Shanks. Mas assim, ele não precisa saber de nada. Mas tem gente que precisa saber. Porra! Que precisa estudar o mundo Toda da tecnologia. Você vez aí, esse papinho, querendo mano. novos mares, querendo adquirir novos tipos de conhecimento pra expandir tudo que você já sabe e que você pode alcançar. Por que eu não pulo essas porra, né, velho? Ponta do seu dedo. Aproveitando, É comenta claro, aí, a velho. maior escola Você online quer que eu analise mangás, pra fazer fale a obra que você quer, ou você quer que eu veja em outro canal qual obra que você quer que eu veja? Ou de repente os dois. Você pode estudar UX, Mano, reage a mangá de qualquer tal tipo e de faz análise de mangá de Você pode ir pra inovação, tal. gestão. Comenta. Os mais Eu quero saber sua opinião. cursos da Alura. Você entendeu? Estão Beijo na sua disponíveis boca. com uma única. Não posso que agora eu tô casado. Você tá Um dentro homem da escola casado. e todas as portas estão disponíveis pra você, incluindo as portas da escola vizinha, que é o Alura Língua. Você pode estudar tanto inglês quanto espanhol. Bora. Dependendo do curso, dependendo do plano que você fizer ali a matrícula na Alura. E pra facilitar o seu caminho, temos desconto. Eu já usei desconto de outras pessoas outras vezes. Nossa, pra você poder usar. alura.com.br/cronosfera pra facilitar entrar nesse mundo velho cheio de coisa e você, quem sabe, se tornar aí um grande conhecedor, Monstro. um grande estudioso. Dos novos tempos. A gente Entendi. continua, Loki, arfando. Entendi. Tudo bem, mas um grande pirata e um tenrubito, uma antítese desse mundo. É óbvio que termos o mesmo rosto deve parecer estranho pra você. Opa. Esse pirata é meu irmão gêmeo mais novo, de quem fui separado. Certa vez, ele retornou à Terra Sagrada. Contudo, parece que ele tomou gosto por esse mundo imundo. Tá aqui, Caralho! de close, o rosto do irmão gêmeo mais velho do Shanks. Shonks Shamrock. Tá aqui. Ele retornou à Terra Sagrada? Então, o que me interessa aí é o fato do Shanks ter visitado Marejoa e ter conhecido, né, aquele mundo. Então a gente tava Legal, falando hein? no capítulo passado que talvez o Shanks não soubesse dele, Sabe. mas que aqui... Calma aí, vou claro que fechar. ele sabe. Calma aí. Tem que fechar a janela. Não, pior que não. Pensei que tava chovendo aqui dentro de casa, mas não tá não. Nossa, me deu a impressão que tava, sei lá, chovendo, mas não tá não. Bora. Tá sabendo. Tô de olho no sabe do microfone. nome Dele, Mas a grande sabe questão do é... irmão dele. É aquela cena dos Gorosei ou é alguma outra situação? Acho que é outra situação. Que aí Também acho. o Oda Aquele é o Shonks, velho. deixou essa dúvida o tempo todo, tipo, não aparece a cicatriz e tal, mas... Né? Ele, em alguma situação, ele foi pra Terra Sagrada, mas ele não gostou do que viu lá, porque ele Sim. já tinha tomado gosto por esse mundo imundo. E aqui, no original, o Shamrock usa Gekai, que pode ser um conceito do budismo que representa o inferno. Então, um mundo inferior. Caralho. Então ele tomou gosto por esse mundo imundo, no sentido de que ele tomou gosto por essa ralé. Cara, olha como o Oda é desgraçado. A gente tava na certeza absoluta. Primeiro, a gente teorizava que aquela cena do Shanks com os Gorosei não fosse o Shanks. Tá. Aí apareceu o Shanks, a gente teve certeza que era o Shanks. Aí agora a gente não Tá na sabe qual dos dúvida dois de era, novo. velho. Foda. Foda, agora a dúvida surgiu mais uma vez. Voltou? Entendo. A minha ira só aumenta com essa linhagem. 2 irmãos sendo odiados por mim? Cômico, não? Vocês vão ver
quando eu me livrar dessas correntes. E ele tenta ali, com o que restou de força no seu corpo, soltar essas correntes, mas ele tá aí aprisionado há anos, né? Então não é uma coisa que ele vai conseguir agora, Cara, ainda mais debilitado. sabe uma coisa que eu estou sentindo com Elbaf? Eu não sei vocês, mas pra mim é uma sensação de realmente a gente tá lendo uma fábula. Porque, pô, o Luffy, Nika, quebrador de correntes. E ele tá E amarrado a gente em tem corrente. aqui o Loki, acorrentado, pronto pra destruir o mundo e tudo que impede ele é essas correntes que o prendem. Uhum. Então, assim, é muito uma fabulazinha, assim, que, porra, o Luffy vai liberar ele dessas correntes e vai dar uma merda, né? Essa é fato. É aquele tipo de fábula, esse tipo de conto antigo que desde o começo da história você meio que já sabe onde vai ser o plot e ele precisa acontecer porque faz parte de fábula, né? Fábula sempre vai precisar acontecer aquele momento catastrófico que pode depois ou não ter uma reviravolta. E no fim das contas é o Baf, é Fable, né? Tô de olho no microfone, tô de olho. Uma fábula já faz parte do planejamento. E aqui a gente tem a confirmação que ele odeia o Shanks também, né? Odeio o Shanks também. Vocês sabem disso, não é? Tá, aqui a gente tem os bichos que foram atravessados pelas flechas, os animaizinhos. Eu testemunhei o destino do meu amigo. E vocês irão carregar esse fardo. Eu testemunhei o destino do meu amigo? Acho que ele tá falando dos bichos. Ah, tá. Os amigos dele, né? Sim, A sim. família dele. Você está me ameaçando? Comandante, não dê atenção. Que coisa. Eu não vou nem precisar sujar minhas mãos. Diz Shonks, enquanto Eita. desembainha a sua espada e seus cabelos voam ao vento. Não é? Cerberus! Calma aí, O quê? calma. É isso, Oli? Não, calma. Três coisas contra Cerberus, calma. Primeiro, a fruta do Cerberus existe. E não é do Barba Negra. Caralho, cara. Saiu da espada. A fruta dele comeu a espada dele comeu a fruta? É verdade. Porque assim, eu jurava por tudo que esse era um conceito que o Oda tinha deixado pra trás. Que ele, sei lá, ele usou e desistiu, deu ruim, porque ele usou isso no pessoal do grupo do Crocodile. Depois tem o Spandan, que tem a espada elefante. Não sei se é, mas assim, tudo que indica que ele tá puxando o Cerberus dentro da espada. Sim. E da espada que ele puxou pra fora, Eita realmente porra! o Cerberus. Dá pra ver que tem uma chama negra aqui na ponta. E essa criatura Caralho. gigantesca vai se formando. Que porra é essa? Despertada! Olha, a espada tá despertada? A espada é uma Zoan despertada. Que porra é essa? Ô, me arrepiei, velho. Não sei porquê. Me arrepiei. Cara, assim... Guto, calma. Não, calma. Esse cara, o Shonks, é diabo, Guto. É tudo diabo, Guto. É tudo diabo. Imo é diabo. Eu tô falando É anos. literalmente o guardião do inferno, velho. O guardião do inferno. E ele é o líder líder da Se ele é o guardião do inferno, então Imu vai ser o próprio diabo, mano. Vai ser o capeta, velho. Literalmente, mano. Pô, literalmente, mano. proteção do inferno, né? O diabo Mor do grupo, o diabo guarda, tem outros diabinho guarda e ele comanda o Cerberus, que é o protetor da entrada do inferno. Inclusive, a Shonka chamou ele de comandante, né? Provavelmente depois que o pai dele virou Gorosei, ele que assumiu o posto. Ele assumiu, Pode ser. O primeiro em comando, depois ele assumiu. Isso aqui me volta ao Gutinho de 12 anos lendo One Piece, 13 anos, de que eu ficava na cabeça, desde que foi apresentado o conceito de espadas comendo fruta, eu ficava pensando, pô, o Zoro tem 3 espadas, ele vai ter 3 frutas diferentes. Mas, tipo, não, no fim das contas, não. O Zoro não precisa de fruta de espada e esse conceito foi abandonado e tudo mais. Mas isso me faz retomar, pensar de novo esse conceito, cara. Porque assim... Caralho, cara. Mano, como? Como que uma fruta numa espada desperta? Então, com muito treinamento. É que a gente tem que considerar que talvez, olha, a gente tá lidando com Cerberus. Pode ser uma Zoan mítica. Quer dizer, pode ser não, com certeza é uma Zoan mítica. Uma Zoan mítica, Zoan lendária, a Zoan das picorosas. Porque é um foco em Cerberus. Então, como a Zoan tem desejos próprios, o desejo de uma Zoan mítica deve ser muito mais forte do que o normal. Então, pode ser que, né, com a quantidade de gente que ele matou, foi alimentando a espada e o Cerberus foi se alimentando disso até se tornar um Cerberus muito gigante. Cara, pode ser. Eu apostaria numa pegada de que essa espada é muito ancestral, tá? De que essa espada vem da época do século perdido, que esse bicho já tava lá dentro. E qual a chance dessa espada ser a Ace, velho? Ser o quê? A Ace, a espada do Roger. Ou a Ace é a do Taco
com o Shanks? Ou a gente não sabe? Eu não sei, pra ser bem sincero, eu não sei. Eu vou falar a verdade. Eu acho que tá com o sinceramente, Shanks. sou a pessoa que menos liga pras espadas de One Piece. Então eu, de fato, não sei onde foi parar a espada do Roger. Não sei se tem citação disso. Assim, por ser uma espada clássica de pirata, pode ser, né? Que é o design... A do Shanks é a Griffon, é verdade. O design básico de espada comum da Era dos Piratas. Mas a espada do Shanks é idêntica a essa, né? Sim. Mas, Guto, o chat levantou uma questão interessante, que você falou que poderia ser uma espada ancestral, mas quem criou essa tecnologia da espada comer fruta foi o Vegapunk, né? Aí que tá. Então Foi? é algo recente. Teve uma queda de energia no meio da live por causa de uma tempestade. Welcome to Arrakis, the most dangerous planet in the universe. Dune Awakening is a multiplayer survival game on a massive scale, where the open, ever-changing world ensures exploration remains a vital activity. Collect materials to craft a shelter, still suit, and your first vehicle, then venture into the desert. This is Arrakis. Pô, caralho. Até isso tem que assistir agora. Puta que pariu. Caiu energia, parece que eu vi. Alô? Opa! Voltando já. Tá voltando? Tô voltando. Tá chovendo muito aí? Ah, tempestade, mas vamos voltar. Tem essa não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Já, 2 segundos tô de volta já. Já tô configurando aqui a live nova. Tá. Valeu. Valeu. Estávamos aqui analisando Bora. o Cerberus e confabulando Certo. sobre ele, né? Ainda temos coisas pra falar, Guto. Primeiro, Diga. a gente tava pensando na questão de Vegapunk, que criou a tecnologia, mas como a gente sabe agora, ele tava estudando tecnologias do passado, né? Sim. Então a tua teoria de poder ser um negócio ancestral ainda é válido. É válido, tipo, muitas dessas coisas já existiam lá no tempo antigo e possivelmente era uma prática até mais comum pra lá e foi um pouco abandonada pela dificuldade de se fazer hoje em dia. Ele fez uma vez ou outra, né? Mas, pô, seria doido começar... Assim, a gente sempre teve um pouco da mística das espadas, né? Mas, tipo, bem de leve ainda. Se começar Bem a de colocar um leve. artefato místico One Piece nessa altura do campeonato é inesperado até. Mas, não é impossível. Mas uma questão é que a espada do Shanks também tem nome de bicho místico, Guto. Tem? É verdade. Qual que é o nome da espada Griffon. dele? Griffon. É Griffon do Shanks? Assim, eu nunca lembro quem que tem a Griffon, quem que não tem a Griffon. Eu sei que existe uma espada chamada Griffon. É a do Shanks. Se você lembrar, Guto, do anime, onde ele vai dar lá a finalização no Kid, Aparece a imagem do grifo por trás. E a gente ficou, não, é por conta da espada dele, que chama Griffon. Mas será que ela não apenas chama, mas como o bicho tá lá dentro e a energia do bicho saiu? Porque assim... Caralho, será, mano? Absurda. Agora eu tô começando a achar mais hype pra ter dentro da história, tá? Mas acho muito foda, tipo, as camadas de quando você vai descobrindo coisas e você percebe que você não sabia das coisas. Tipo, isso é o tempo todo. A gente Sim. acontece One Piece, a gente chega numa camada diferente, você achava que você sabia da verdade, mas a verdade é outra. Será que existe essa mística maior de vários objetos desses e a gente nem mesmo... Vários eu acho que não. Não Só tinha ideia de alguns. que eles eram tão absurdos assim ou preciosos, porque Só alguns não só. faz parte da nossa alçada saber deles ainda? cara, uma coisa interessante é que, não sei se tu lembra, mas o Spandan, ele tinha uma espada de elefante, né? Sim. E eu Sim. fui procurar aqui pra ver como é que era, e era um sabre também, igualzinho esse daí do Shanks e do Shanks. Será, Dá que o, uma Vega... olhadinha aqui será, também. será que o Vegapunk é mentiroso e ele nunca soube fazer isso? E era tudo negócio que ele encontrou em ruína? Porque eram todos sabres antigos, e aí são... Pode ser, pode ser. São as paradas velhas. Aqui, ó, a espada do Spandan. E é um sabre É verdade. também, né? Então, será que existe um conjunto de sabres? Eu acho que a tecnologia pode ser ancestral, mas foi tudo o Vegapunk que criou mesmo. Tipo, ele pode ter descoberto a tecnologia que já existia, mas eu não acho que nenhum seja ancestral de fato. Olha, o que esse elefante carrega uns tamborzinhos aqui do lado? Elefante, especificamente. Tô começando a suspeitar. Ei. Olha, que porra é essa? Isso aqui é dentro de Enies Lobby, certo? Aham. Aqui os escudos com o negócio que seria o símbolo do governo mundial, mas a gente sabe que se você duplicar essa quantidade aqui, você consegue o símbolo de Nika. Com as lanças, assim, a gente sabe que Enies Lobby... Assim, a gente vai entrar em outra parada agora, mas a gente sabe que Enies Lobby Mas, tem Fer, aquela que parada porra é de ter essa? sido construída uma cidade nova dentro de uma cidade velha. E aqui, isso aqui claramente é muito distante do governo mundial. Assim como a roupa de BDSM do elefante.
forte. Estamos descobrindo coisas aqui que nem é do capítulo. É, tá ficando sinistro, ó. Ó, os 8 círculos aqui nesses outros escudos, juntos com as lanças, tipo, isso aqui não é a arquitetura deles. Cara, mas o que me faz pensar agora é, o Shanks usa esse grifo ou será que ele nem sabe? Ou será que nem tem nada, velho? Não, quer dizer, não, acho que agora, não sei, velho. Acho que tem, né? Deve ter um bicho místico lá dentro, velho. Não é possível. Cara, é possível que tenha, é possível que, tipo, ele sabe, mas ninguém nem tá ligado. E Eu também mencionaram acho. aí, uma coisa importante é que o Cerberus fica ali, o Cerberus é um guardião e o Grifo também é um guardião, né? É. Os dois são guardiões. E teria essa questão também com o Shanks, o fato dele não ir pro One Piece e tava esperando esse tempo todo, né? Será que ele, também, o papel dele é ser um guardião? Assim Pode como ser, o pode peso ser. que ele carrega de espada? Ele tá esperando chegar a pessoa certa pra abrir a porta? Legal. Aí tu lançou uma pedrada, hein? Porque É. o Shanks é o guardião do diabo e Musama, e o Shanks está guardando One Piece. Exato. Cara, tá, vamos indo. Aqui o Loki. O quê? Que diabos é isso? E aí, né, Eita porra, ele tá sendo- ouvindo acontecendo e Mas- dentro da boca do Cerberus, com uma língua aqui pro canto, começa a crescer uma espada. Porra, é essa? A minha espada. Mas ele é 3 espadas? De fato, ele é uma espada. De cada uma das cabeças, Caralho! cresceu uma espada gigantesca imbuída nessas chamas negras também. Ei, Guto, calma aí. 3 espadas. Vai ter que lutar com o Zoro. Vai ter que ser o Zoro que vai ter que dar um jeito Sim. nesse cara. Ah, que coisa bizarra! Qual é desse bicho? E tá aqui o Cerberus. Pô, ele é muito. Tá em perspectiva um pouco, mas ele é muito grande, né? E aí ele começa a girar a coleira. Os spikezinhos da coleira vão girando pra se tornar uma outra arma. Caralho, esse bicho é muito foda! Que porra é essa? E os kanjis usados pra Scramble são Kinkyu Hashin, que é uma palavra pra decolagem de emergência em aeronaves militares. Então ele tá girando o suficiente. A cabeça vai sair. Esse o negócio. Comandante, vamos esconder nossa presença. Vamos partir. E ela tá fazendo uma outra. O que ela tá fazendo aqui? Sei, velho, não sei mais o que tá acontecendo, velho. Começou a montar uma parada aqui pra puxar. Não Scramble. sei se eles vão subir nisso aqui, vão ir surfando. E ele manda um Scramble. E daqui a gente tem. Nossa, uma página bem. Uma página com muita coisa acontecendo, que dá pra ver a mancha aqui do fogo do chão, ao mesmo tempo que os cachorros vão deixando de existir aqui, eles vão saltando juntos. Calma, ele disparou a cabeça do cachorro ali. É verdade. E aí ele tava disparando a cabeça do cachorro com a espada, e aí no meio disso ele, volte, se você conseguir sobreviver, venha me matar a hora que quiser. Eu lutarei com você se essa hora chegar. Caralho! Enquanto vai voando, junto com o pássaro de Gunko e Loki ficando pra trás, depois de levar tantos golpes, todo lascado. Oi. Ainda por cima com a situação. Tá me zoando. Olha, agora calma aí, cara. Agora eu tô meio fudido pelo fato do Cerberus existir. Porque a gente se falava da cicatriz do Shanks ter sido feita pelo Barba Negra usando as frutas do Cerberus. Ai, cara. Não é. Agora a gente sabe que não é, né? Mas aqui a gente tá vendo esses 3 cortes no ar, cara, que é pra remeter a cicatriz do Shanks. Oda faz de propósito, cara. E aqui no alto, o cachorro ainda com a espada na boca. Não é possível. Se aquilo ali me acertar, vai ser problema. Ah, tá. Eles foram embora, mas a cabeça do A cachorro... cabeça ficou, Caralho, assim. são as cabeças que estão voando aqui pra pegar distância e acertar ele. É, pô. Que porra é essa, cara? Uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi dentro de One Piece. Olha que tem coisa inacreditável. Que droga! Aquele Tenryubito! E aí vem as 3 cabeças se aproximando loucamente pra chegar no Loki. Caralho, ele morreu! Eita porra! E aí, as 3 cabeças acertaram a barriga de Loki. Nossa, o Loki morreu. Mano, ele morreu. Realmente, o bicho era muito grande. A cabeça dele, ele é um Cerberus gigante, né? Ele do tamanho de um gigante. Caralho. É o equivalente a um gigante. Ele matou o Loki, Cabeça. mano. E os 3 atravessaram com essa espada que tava imbuída naquela Se chama você sobreviver a isso. Que doideira. Cara, que capítulo maluco, cara. Tipo, é o tipo de coisa que eu não esperaria acontecer. Tipo, por que isso aqui tá acontecendo? Eu acho que... Vamos lá, vamos falar a verdade aqui, chat. Ninguém esperava que o Shanks tivesse uma fruta na espada. Nunca. A fruta do Cerberus ainda, que é uma fruta que é grande, uma coisa, porra, importante na espada dele. E aí ele pegou, deixou a espada atacando o cara e foi embora, foda-se. Filho da Aqui puta. a missãozinha. Doideira. E é tipo, não apenas é um... Só que assim, isso é um negócio foda, tá? Tipo assim, do vilão, tá ligado? Ele deixou, igual aqui, ele deixou, tipo assim, a técnica pra trás e meteu o pé. Isso não é algo que a gente vê em animes. É sempre o vilão ficar lá olhando, morra, seu verme. Porque o meu plano é fazer isso, é fazer aquilo. Aqui não, velho. Aqui ele só soltou essa porra aí e falou, ó, se você subir essa porra aí, brota lá que a gente sai no soco. E meteu o pé, mano. É isso que o vilão tem que fazer, tá ligado? Foda.
a espada do Cerberus, mas é uma espada que comeu a fruta do Cerberus, que consegue descolocar a sua cabeça e atirar como um míssil. É um míssil, espada, cachorro. E aí os dois vão voando pro horizonte, enquanto Loki fica aqui gritando, agonizando no chão. Pôr os guerreiros sob nosso controle agora será difícil. Vamos começar com as suas crianças. Filho da puta! Welcome to the Wild 10 pilot. Gear up for tactical mech action in War Robots Frontiers. Create your very own fleet of battle-ready mechs. Customize every detail. Squad up, strategize, and battle online in 3 game modes. Take control, unleash your power, engineer your victory. Play War Robots Frontiers for free on PC and console. Entendi. Puta que pariu, agora tem essas porra aparecendo nos vídeos, velho. Ah, A gente você pontou que esse ia ser o golpe que eles iam usar, né? Usar as crianças. caralho, então realmente ele tem um poder de manipulação. Todos os guerreiros sob nosso controle agora será difícil. Vamos começar com suas crianças. Chame mais um. Entendido. Quem eu chamo? Ele vai chamar provavelmente algum dos guerreiros dos soldados lá de Deus. Será que ele tem o poder de colocar, sei lá, sob o controle? Ou é uma máquina, uma arma, sei lá? Crianças como alvo. Chame mais um. Mais um! Entendido. Quem eu chamo? Agora a grande questão é, esse mais um é mais um Gorosei? Gorosei não. Um Cavaleiro Sagrado. Cavaleiro. Castelo Aurust é o Baf. Aquele era, tenho certeza, era o Ruivo. Mentira! Você acha mesmo que o Shank atacaria vocês do nada? É verdade, não tem como ser outra pessoa. O Ruivo já visitou Elbaf várias vezes. Mas o Shanks é super maneiro. Será que esse cara não só parece com ele? Luffy, cravadas, cara. E depois falam que ele é burro, Guto. O cara já desvendou. Cravou! E tá vendo? E a loucura do Luffy fez ele desvendar o mistério. A gente se assustou. Mas por que diabos ele estaria dentro do castelo? Mas o Ruivo veio pra Elbaf, né? Não seria estranho se ele ainda estivesse por aí. Eles estão aqui tentando entender o que rolou, conversando com os outros gigantes que foram atacados. Mas se vocês estão falando a verdade mesmo, não tem como ser o Shanks. O Shanks é um cara tranquilo e na dele. Ele nunca faria algo tão sem sentido. A Nami, quanta confiança, hein? Dá uma risadinha. Mas assim, Luffy. ele tá confiando. Luffy, ele tá confiando. A gente já sabe o que vai acontecer, Guto. Ah, cara, vai vir a bendita página dele Vai. sendo atravessado pelo Shanks, cara. Vai. Mas é claro que sim. E você, Nami? Você também ficaria brava se alguém falasse mal da Beru Mary, né? Não, da Beru Mary não. Da Meru Mary. Não, é Beru Mary-san. Então, eles são a cara um do outro. Ou talvez até irmãos. O Shanks pode até ter um irmão. Em uma página, o Luffy desvendou o One Piece inteiro, cara. Puta que pariu. E aqui já veio, né? Eles podem ser irmãos. O Shanks pode até ter um irmão. Mas eu nunca falei sobre família com ele. Parece que ele foi criado em um navio pirata. Ei! Ei! Calma, ele apareceu aqui ou tá só uma mençãozinha a ele? Não, mas calma aí. Aí, na hora que o Luffy fala que ele cresceu no navio pirata, mostra o sujeito. Ei! É alguém do Roger, pô. Acho que a família dele é o Roger e o Rayleigh. E os piratas Roger também, tirando o Bug. Tá aqui. Ah, ele tá ali mesmo, ó. Ali ele, ó. Ah, ele tá aqui, ele tá caminhando lá pra cima. Uhum. E aí ele chegando a hora. um Por que papinho, ansiedade? Tá dando um ataque de ansiedade, Guto. cortou de lugar. Lado do Frank, tour da árvore do Adão. Tudo isso aqui é a árvore Adão. Que escasso o quê? Ah, tá. Toda essa árvore é a árvore de Adão. Então não tá escassa, porque ela existe aqui dessa forma. Nossa, mas é caro lá fora? Acho que eu também vou abrir um comérciozinho. Não me encoraja não, Ripley. O Sol me deu o maior sermão dizendo: é uma árvore sagrada, não vá sair cortando por aí. Você fez igualzinho. Mas se a gente fosse roubar isso dos gigantes, teríamos que carregar tudo e sairia bem caro. O que é aquilo? É um mural? Ai, meu Deus. Tá vindo, olha, meu Deus do céu. Eu não tô pronto, olha. Mural do quê? Eu não sei se eu tô pronto porque vai aparecer aqui. Pau. Assim, a gente conhece histórias nórdicas sobre murais que contam histórias, profecias. Futuro, né? Passado e tudo mais. Ai, cara, eu tô com medo de apertar a página. Vai mano. logo, cara, tão Vai, caralho! Ah, porra! São rabiscos de crianças da antiguidade que ficaram gravados na casca petrificada da árvore. E hoje, por seu valor histórico, são considerados um patrimônio cultural nacional. Aqueles Caralho, rabiscos ali? Eu já tô todo arrepiado, Guto. São rabiscos de crianças, velho. Estima-se que essa pintura tenha sido feita entre 900 e 800 anos atrás. Ai, Se a ai. estimativa estiver correta, então é exatamente da era do século perdido. O quê? Temos que mostrar isso pra Robin. Vamos falar com ela depois. Mas esses rabiscos são de Elbaf. Estranho. Nem
todos parecem ser gigantes. Então, dentro da história de Elbaf, nós já guerreamos com outras raças. Mas até onde sei, nunca nos aliamos a elas. Calma. E aqui a gente vê Um uma rei. figura segurando o tridente. Ah, uma sereia. Ok. Tá. Sereia com o tridente, com a coroa e Ok. aqui o rabinho. Um robô? Emeth, claramente. Sim. O robôzinho aqui com o queixinho do pega-penas do pica-pau. Um peixe com boca, um bicho com orelha. Porra, que é talvez essa? Seja um mink, né? Talvez. Pode ser, pode ser. Nós com outras raças, mas não sabemos que nós nos aliamos a elas. Há Tá. algum tempo, olha, desde que teve a revelação de Pluton dentro de Wano, junto com pequenos bonecos que o pai de Oden fazia, a gente já trouxe aqui a cravada sobre como aconteceu as alianças no passado, que envolviam especificamente essas raças que estavam lá representadas pelas bonecas. E aqui, mais uma vez, mas até onde sei, nunca nos aliamos a elas. Tudo isso talvez seja apenas o sonho de uma criança. Vixe, velho. Aqui, olhe, eu coloco: esse era apenas o sonho de Joy Boy? Ou isso Provavelmente. é um pré do sonho do Luffy, que a gente não sabe ainda Pode qual ser. é. Mas é um negócio estúpido, um negócio de se dar risada, um negócio de ficar surpreso. Ou talvez seja exatamente isso que surpreendeu Shanks, que surpreendeu Ace, que surpreendeu todo mundo que ouviu sobre o sonho do Luffy. Porque casava com o sonho de outras pessoas que passaram antes, mas ao mesmo Não. tempo é um sonho muito infantil. É. E aqui cortamos pra Escola das Morsas. Uá! Tá aqui as crianças brincando. Estamos em aula, me ouçam. Tá aqui as crianças se divertindo, desenhando. Puta que pariu. Cara, vai chegar eles aqui. Ele vai aparecer. Atrasando a vida das crianças. Ah, eu não quero ver eles atrasando a vida das crianças, não. Biblioteca da Coruja. Este é Harley. Isso mesmo. Que livrão velho. Tá cheio de poeira. Tá aqui o livro Harley, com as informações É a do Bíblia passado, com as do- informações de traduções do Kuma. diferentes. Em sua capa, olhe. Aham. É o planeta, olha. Isso aqui não é só uma bola com um monte de bola, olha. Olha as gravuras, olha as entranhas que tem isso aqui. Isso aqui é um planeta com os satélites orbitando. Ô, tô maluco? Não, parece. Vamos ver se tem uma foto mais de perto. Vários mitos de Elbaf foram criados com base nesses textos. E suas interpretações são todas fragmentadas. E então, cada guerreiro de Elbaf acredita em uma versão do Deus do Sol diferente. Cada um com uma personalidade diferente. Legal, não é? Posso ler? Pode, E tá pode. aqui. Mas é Leia. claro, a história é dividida em 3 capítulos. E o terceiro mundo dizem ser o mundo atual. Ou seja, o que está pra acontecer. Ué. Silenciosamente, a lenda de Nika é contada por todo mundo. O que todas elas têm em comum é que sempre aparece rindo e fazendo assim. Dom, doutor. Dom, doutor. Vai fazendo a Nika Dance enquanto ele conta sobre a lenda. Eu vou ler, tá? Ai, meu Deus. Ela vai ler, ela vai O primeiro Ai, meu mundo. Deus. Ah, O primeiro mundo, havia fogo sobre a terra. A humanidade... Calma, vou ler. Eita porra, calma aí, calma A aí. humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos fizeram um pedido e o deus do sol apareceu. Mas o deus da terra se enfureceu e junto da serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Ele Tá, calma aí. A serpente do inferno provavelmente é Imu. Imu-sama deve ser uma cobra, então, como se fosse a representação do demônio. O deus da terra. Deus da terra, eu acho que é como se fosse, sei lá, o que? Gaia. E o deus do sol é Nika. Eles nunca mais poderiam se reencontrar. Segundo mundo, havia fôlego sobre o nada. O deus da floresta enviou demônios. O sol tão somente espalhou a centelha da guerra. O povo da meia-lua sonhou. O povo da lua sonhou. A humanidade matou o sol e então acendeu a divindade. O deus do mar se enfureceu. Eles nunca mais poderiam se encontrar. O terceiro mundo, que é o mundo que estamos e que ainda não aconteceu. Havia o vazio sobre o caos. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. O sol retornará e um novo amanhecer virá. Eles, com certeza, se encontrarão novamente. Caralho. Com isso, abaixo, no mural, temos... Que porra é A essa? história que Frank está observando a construção desse mural, contando todos os... Ó o Nika ali, ó. todos os Nika tá períodos lutando com da um história bicho. de One Piece. O primeiro, Deus do Sol, Nika, Joy Boy e agora Monkey D. Luffy. Cara, que... Calma aí que eu tenho que fechar a janela, caralho.
O bagulho tá pegando fogo, né? Mas agora não tá mais tão quente, mano. Agora tá de boa. Bora. Mano, volta lá! Que O bagulho! merda. Na imagem! Nossa, eu tô sem palavras. Assim, primeiro a gente tem que retomar o fato de que é realmente uma fábula, né? A gente chega aqui e tá um texto escrito com imagenzinhas e por aí vai. Mas vamos lá. Calma aí. Agora chegou a hora do nosso foda. trabalho, olha. Agora Tá. chegou a hora do nosso trabalho, que é desvendar tudo que foi dito aqui. Nossa, cara. Nossa, e esse poema é muito foda. Esse poema é maravilhoso. todo muito foda. Vamos desvendar. Por Vamos partes. desvendar tudo que tem aqui. Guto, pega essa imagem e taca no Photoshop pra gente fazer anotações por cima. Eu tava pensando exatamente nisso. Nota, calma lá, chat. Vamos lá. primeiro. Eita porra! Caralho, os caras já fez editado? Primeiro de tudo, nossas teorias de terem mais ciclos caíram por água agora. Caíram. A hipótese dos outros ciclos, acho que agora... Isso aí eu já achava que não fazia sentido mesmo. Até se quiser deixar anotado aqui, a gente tem Nika. Esse segundo, a gente tem Joy Boy. E pro terceiro, a Luffy. gente vai ter, né, que está sendo contada, a história de Monkey D. Luffy. Antes de tudo, Guto, Mande. a gente tem que falar disso. Canto inferior direito. A perigosa? A perigosa... Monte de indústria. Cobra preta. Cobra preta que mama. Ah, tá Não, falando das caralho, indústrias? os prédios. Não, a cobra preta... É verdade! A cobra preta importa mais. Saindo fumaça. Um monte de engrenagem representando o nosso mundo. Calma aí, olha. Será? Eu tava pensando nesse... Eu não tava indo tão longe assim, não. Tipo, aqui é um sistema fordista de produção. Tipo, o pessoal tá produzindo um negócio... Então, um sóis, energia nuclear, o que exatamente representa isso? Cara, se de Nossa, alguma que pior, né? Que porra é essa? Por caso tiver conexão Com One Piece. com o mundo original e One Piece for o futuro do nosso mundo... Vamos ler de novo, vamos começar do primeiro mundo. Vamos lá. O Ó. primeiro mundo. Havia fogo sobre a terra. A humanidade sucumbiu ao desejo. Ok, a humanidade sucumbiu ao desejo. Havia fogo sobre a terra. Tocou o sol proibido. Global? Será que a gente tá falando de energia atômica? Pode o sol ser. proibido? Pode ser. Até Sim. porque, olha, a gente tem Também a acho. relação entre a Mother Flame e o poder nuclear. E até a gente tava conversando um pouco sobre esses 3 ciclos. Possivelmente está relacionado com grandes guerras, né? As 2 grandes guerras e a terceira que está por acontecer. A humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Assim, Tá. possivelmente toda essa questão aqui... Energia é nuclear. realmente a questão nuclear. Sim. Por conta do sol proibido, né? Tipo, ela sucumbiu ao desejo. Tipo, a gente poderia não ter existido a energia nuclear. E aí ela existiu e Oppenheimer foi lá e acabou usando ela de outra maneira. Tá. A energia nuclear, ela pode ser usada como energia para abastecer o planeta inteiro. É uma energia razoavelmente ok, até se for comparada com a grande maioria das que a gente usa. Só que, ao mesmo tempo, o bagulho é usado para fazer armas absurdas. Então... Seria este o surgimento da Mother Flame? eu considero que sim. O sol, que era pra ser uma coisa boa, pra iluminar todo mundo, acabou se tornando um sol proibido, um poder absurdo. Tá, os escravos fizeram um pedido e o deus do sol apareceu. É o surgimento do Nika. A Sim. pessoa ou o deus. A entidade Nika. Pessoa iluminada. Talvez Deus do Sol, se for num contexto em que não existia Akuma no Mi nem nada assim, talvez ele não seja da forma que era esperada. Tipo, não era necessariamente o Deus do Sol no sentido de que ele tinha poderes de Nika. Às vezes era um líder muito carismático que Pode ser. tava ajudando as pessoas, só, inicialmente. Talvez. Ou não. Talvez. Mas assim, a gente sabe que os desejos têm muito poder em One Piece. Então, surgir esse deus a partir do desejo dos escravos é plausível que eles apenas tenha surgido do desejo de que as coisas melhorassem. Claro que as imagens vão se ligar, mas ela meio que seja dividida assim, né? Tipo, entre períodos. Principalmente porque a gente tem a árvore, a grande árvore aqui que conecta a história, só que ela serve como uma divisão. Sim. Então acho que alguns elementos estão somados, outros são de cada período solto. Considerando que aqui era industrial, cara, eu não sei se o Deus do Sol acabou surgindo por experimento que eles tentaram fazer pra poder lidar com tudo que tava rolando. E aí o primeiro Nika é científico e o restante... Então, é que a gente vai ter que pensar por vários viés aqui, né? One Piece é essa mistura. E agora a gente tá por esse lado, é muito engraçado, porque a gente veio do arco científico, e agora a gente tá 100% no mitos. Então a gente não vai ter certeza se esse mito, ele é apenas mágico, ou se ele é apenas científico,
ou se ele é os dois. Mas o deus da terra se enfureceu e junto da serpente do inferno Imu. envolveu o mundo em morte e escuridão. Vamos lá, imagino que a serpente do inferno seja essa representação aqui. O deus da terra junto com a serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles ficaram putos porque os escravos estavam fazendo pedidos e tal. Não, calma. Eu acho que o deus da terra se enfureceu com o sol proibido, né? E Pode ser. arrogância da humanidade. E veja bem, a humanidade tá aqui sendo colocada como essa unidade, né? A gente não tem uma separação de humanos, gigantes ou sei lá o quê. A humanidade, uma unidade. Agora, Guto, essa serpente é a headline? Eu acho que agora essa teoria é mais forte do que nunca, né? Caralho, é verdade. Eu não tinha pensado nisso lendo esse texto, mas realmente, né? O lance da serpente que enrolou o mundo. Envolveu e aí o se transformou mundo. em headline. É verdade. Nunca mais poderiam se encontrar, Guto. Porque a headline literalmente Separou o mundo em dois. Vamos discutir já essa frase aqui. Então o Luffy vai destruir a headline, porque ali falou que finalmente eles vão se encontrar no último. Então o Luffy vai destruir a headline. Ela repete nos 3. Eles nunca mais poderiam se encontrar. A quem estamos nos referindo? Não sei. Porque, assim, tem muitas interpretações possíveis. Pode ser ao Deus do Sol pode ser, tipo, a figura de Deus do Sol e a Imu. Pode ser alguma outra coisa. Tipo, a gente tem Joy Boy, que fez a promessa pra Princesa Sereia e não conseguiu. Também aqui a gente tá falando do primeiro mundo, né? Da época do Nika, que é a única pessoa que a gente conhece é o Nika. Essa frase tem referência nos 3, então vai ser alguma coisa que acontece e existe nos 3. Só que eu tô pensando numa coisa muito específica, olha, que, assim, pode ser muito absurda. Não tem nenhuma base pra isso ainda. Mas essas frases aqui me fazem pensar em Zunesha. Sim. Porque a gente tem o lance dos elefantes que nunca se encontram, né? Exatamente. E aí, tipo... Explica aí pra galera, Guto, qual é a dos elefantes. O lance dos elefantes Zunesha é baseado naquele quadro do Salvador Dalí, que tem 2 elefantes e tudo mais, e tem essa promessa do encontro dos elefantes. Então, o lance deles nunca mais poderem se encontrar e você ter a divisão espacial do planeta, e o elefante ser daquele tamanho, assim que um estivesse de um lado, o outro vai estar do outro, eles não podem se encontrar nunca mais. Assim como o Zunesha foi condenado a vagar pela eternidade, né? Vamos procurar o Zunisha aí. Com certeza ele tá aí. Tá aqui, o Zunesha tá aqui. Elefantezinho. Calma, ele é um elefante que ele carrega a arca dentro dele? Parece, não parece? Parece. Olha, eu vou te dizer uma coisa que acho que ninguém pensou até agora. Vai parecer absurdo, mas acompanha comigo. Fala. Zunesha é um robô. Robô? Parece absurdo ao primeiro instante. Mas e a nossa teoria Mas vamos de lá. que ele era a Lily? Não, essa aí é outra. Vamos lá. A arca tá aqui dentro. A arca de Noé tá aqui dentro. Aqui a gente consegue ver também duplas de bichos. Aqui tem uma dupla de camelo. Sim. Aqui é uma dupla de camelo, dupla de lhama, que tá pra representar também os outros povos. Duplinha de humano. Aqui tem um alado aqui dentro. E tem um rei que tá liderando aqui Zunesha. Como que essa arca tá dentro de Zunesha? E assim, o que tá me pegando aqui é que parece que Zunesha tá sendo energizado. Então, essa arca é Noah, né? Essa arca é Noah, 100%. O que me pegou a parte dele ser um robô ciborgue é Pô, que tem isso aqui, ó. A galera tá Aquele produzindo barco ali em cima voando, não é o Enel? Aquele barco do Enel? bem energizando o Zunesha. Se tu vê, Ó, tem ali. essa arca ali em cima também, que é a arca do Enel, né? Aqui a gente tem a arca do Acabei de falar. É Maxis, não é? Máximo. Que inclusive tá soltando um raio aqui pra baixo, ó. Eu tô falando que esse filho da puta vai voltar em Elbaf. Aqui a gente tem a serpente. E ele tá lutando contra um Gorosei, né? Então, isso que me pegou um pouco. Porque parece que eles estão competindo aqui, né? Isso aqui parece realmente ser um Gorosei pela sombra. Ou é Sim. só um animal místico, né? Parece um dragão, né? Que ele tem chifre e tem Parece asa. um dragão. Eu tô cada vez achando menos que é o nosso mundo, Guto. Não. Isso aí, assim, tem muitas referências, mas acho que não é, não. Eu acho que tem muita referência, mas acho que não é, velho. Mas essas cidades aqui, elas representam aquelas cidades que a gente viu embaixo d'água, né? Talvez. Pode ser, pode ser. Cidades muito mais parecidas com as nossas, mas que não necessariamente significa que é o nosso mundo. Guto, eu tava contando e tem 19 pessoinhas aí, mais o rei, ou talvez menos. 20 reinos. Essa parte parece retratar a Era do Fogo, né? Eu não acho que retrata o século perdido, velho. Aqui já é século perdido, né? Aí vai essa mistura. Tipo, pra Será? mim, eu acho que a Zunesha... É que o Zunesha, teoricamente, vem desde antes do século perdido. Tira essas linhas amarelas aí, Guto. Tirar essa amarela? Eu acho que aí só tem os dois mundos, velho. Possível, que seria essa Sim, divisão sim. no meio aqui. Tem, a árvore tá separando eles. Segundo mundo, havia fôlego sobre o nada. Essa era da Joy Boy. do mar, não é? Havia É. fôlego sobre o nada. Eu imagino que seja conseguir respirar no vácuo com os negocinhos. Deus da floresta enviou demônios. Isso aqui
aqui, eu imagino que era isso aqui que você estava mencionando, que leva a crer que é o surgimento da Akuma no Mi? Sim. Então, Sim. a ideia é que ela não existia antes, ou ela já existia e aí descobriram como fazer. Não, eu acho que a Akuma no Mi surgiu no século perdido. Mas aí você acha que o poder de Nika de antes era como? Ou ele não tinha poder? Talvez fosse um poder natural dele como um deus. Ah, tá. Você acha que ele é realmente um deus, ele surgiu como um deus, né? Pum. Uma divindade. Ok. Existem demônios. Agora, fato. Fato. Imu-sama é um demônio. Eu também acho. Concretizado aqui nesses textos. Imu é um Existem demônio. demônios. Certo. O deus da terra enviou os demônios, ok? Ok. Se a gente assumir que isto é uma verdade, existem anjos. Pois Sim. a gente viu Sim. pessoas aladas aqui. Sim. E sendo assim, essas divindades, a gente pode imaginar que o deus do sol, o deus da terra, o deus da floresta, o deus do mar, sejam de fato divindades, né? Com essa aura, entre muitas aspas, positiva. Mas vamos terminar de ler o Segundo Mundo. O sol tão somente espalhou a centelha da guerra. Eu acho que, como a gente já vinha teorizando, que o Joy Boy, ele não foi um Luffy. Ele foi um guerreiro. Ele foi pra trocação de soco. Pra salvar o povo dele. Ele Sim. parece mais um Dragon até. Então, É. aqui eu acho que tem duas possíveis interpretações. O Sol, a Mother Flame, somente espalhou a centelha da guerra, ou o Joy Boy, como deus do Sol, foi alguém que liderou o povo nessas guerras. E por isso existe a interpretação do deus do Sol como um deus guerreiro e um deus da destruição. Caralho, tem aquela frase ali. A humanidade matou o sol e então acendeu a divindade. A humanidade, no caso ali, são os Terubitos. E aí eles mataram o sol, que era o Joy Boy, e aí eles se tornaram os Terubitos, tá ligado? Acendeu a divindade. O deus do mar se enfureceu. Deus do mar se enfureceu com a morte do deus do sol. Caralho, velho. Porque, né, Vamos ver se eles vão chegar na mesma ideia aqui, ó. Fomentava a luta, e isso, dependendo de como você vê, acaba sendo fomentar a guerra, né? O povo da meia-lua sonhou e o povo da lua sonhou. O povo da lua é o ano, né? Que são os... Ou não, o povo da lua deve ser os Minks. Aqui você me a Vamos lá, a gente já separou todas as referências que tem a lua. O ano. Tem os Kozuki, que carregam a lua como símbolo do país. A gente tem os Minks, que se transformam com lua, né? Então, tecnicamente, eles são o povo da lua também. E o chat levantou uma coisa que eu não gosto. Eu não gostava nem um pouco. Eu tinha raiva de ver o povo falando, que é o povo da meia-lua Ser os D. ser os D, por conta de uma lua dividida no meio. É verdade. Mas assim, dado esse contexto, Legal. não parece tão absurdo. Ou é um povo de uma lua minguante ao invés de um povo de uma lua cheia. Legal, O povo de mano. uma lua cheia seria os Sim. Minks. E o povo de uma lua minguante seria outros povos. A gente tem os Lunarianos, a gente tem muita... Então, tem muita possibilidade. Eu acho que a meia-lua é o ano e o povo da lua é Mink, velho. Eu acho que É uma não. hipótese. A meia-lua eu acho que é o Muito D longe mesmo, disso, velho. Sincero. Eu prefiro mais do que o meia-lua ser os D. Como a própria história tá falando, é que existem diversas interpretações, né? Então eu acho que nós também vamos ter várias interpretações Sim. aqui. Por exemplo, a gente nem trouxe ainda pro palco a questão Poseidon, Pluton e qual é a última mesmo? Uranus. Uranus. E já que a gente tá falando de Joy Boy, a gente tá falando desse período aqui. Então, o povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou, foram os povos que se aliaram a Joy Boy nesse período. Sim. Eles pegaram e foram aliados do Joy Boy, que são os povos, tem mais povos, né, que a gente já viu nas bonecas. A humanidade matou o sol e então acendeu a divindade. Terubitos. Isso aqui fiquei muito na dúvida. Ué? Será que é Sério? sobre a morte de Joy Boy e ter Sim. conseguido alguma coisa com isso? Eu acho 100% que aqui retrata a ascensão do governo mundial com a morte do Joy Boy. Joy Boy. Então eles acenderam a divindade. A Terubitos. Que significa que Se tornaram Tenryubitos. Sim. eles se tornaram Tenryubitos. O deus do mar se enfureceu. Eles nunca mais poderiam se encontrar. Quem é Deus O do deus mar? nesse ponto, não está sendo colocado como... Qual desses deuses são bons, quais são ruins? O deus do mar, que nesse caso, possivelmente Poseidon. Imagino que sim. Pode Que era a ser. figura que estava para renascer e tal, que os reis dos mares estavam aguardando e ia nascer. Então temos Deus do mar como bom, Deus do sol como bom, Sim. Deus da Acho que- terra e floresta. Não bom, mas Calma, tipo do nosso eu lado. acho que é. É. Não sei se é assim que funciona, velho. Ah, cara, mas tem que categorizar de algum É. Eu acho que talvez a gente não precise ser tão literal. Não sei, velho. E aí, o Não que você sei, quer não dizer sei. com isso? Ai, É porra, que o negócio tá literal só tá escrito. representando o que, com o surgimento dos demônios, ou seja, as frutas, as pessoas perderam a habilidade de nadar. E isso significa, eles nunca mais poderiam se encontrar. Seria o quê? O mar
está separando o que tá lá embaixo de quem ficou na superfície do mundo. Porque tá falando sobre a separação. Mas não é todo mundo que tem Akuma no Mi. Separou os povos no princípio. O mar, na segunda separação, é o dilúvio que separou o mundo inferior do que tá acima, né? Do que tá agora no mundo. E no terceiro mundo, que é o mundo do Luffy, o Luffy vai juntar a porra toda de novo. Tá, mas ainda não entendi o lance Também do não. mar. O Deus do Mar, ele só tirou... Cara, vamos lá. Seja o Deus do Mar uma pessoa literal, uma divindade literal ou não, esse texto só representa o fato das pessoas terem perdido a possibilidade de nadar. Talvez aqui Eu acho que não. deuses que estão sendo representados como o Deus do Mar, o Deus da Floresta, eles representem apenas fenômenos da natureza. O Deus da Floresta enviou demônios, surgiram frutas. O Sim. Deus do Mar se enfureceu, o nível do mar subiu. Então talvez a gente Pode ser, pode ser. literal Deus aqui, e sim que esses deuses representam esses fenômenos da natureza. A única coisa que me fode é um deles, ser literal, os outros não. Por exemplo, o Deus da Terra se enfureceu... Então, mas se você for ver, faz sentido isso que o Wally tá falando, porque o único que tá, entre aspas, Deus do Sol, é o Deus do Sol. Deus da Terra tá normal, Deus da Floresta tá normal e Deus do Mar tá normal, mas o aspas do Deus do Sol... Por isso que ele é O diferente. inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. São terremotos. Tá, então a gente pode... A Terra se enfureceu e surgiram uma montanha que separou o mundo em dois. Tá, a gente pode fazer essa leitura Tá. considerando que são só eventos da natureza, já que é um povo escrevendo o que tá rolando, ao invés de ser figuras. Uma serpente cuspindo fogo, Guto. São montanhas, vulcões, cadeias de vulcões. Tudo aqui está representando a interpretação que o povo Legal, ter legal. de fenômenos que eles não sabiam explicar na época. O terceiro mundo. Havia o vazio sobre o caos. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e As sombras inoportunas recordam um dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. As sombras inoportunas provavelmente é o que? O Barba Negra? O Deus do Sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. Luffy, o Sol retornará e um novo amanhecer virá. Eles com certeza se encontrarão novamente. Acho que eles com certeza é a questão dele destruir a headline. Vamos ver, vamos ver. ouvem a voz da lua fragmentada. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. O sol retornará e um novo amanhecer virá. Eles com certeza se encontrarão novamente. Aí se me arrepia muito, tá? O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu Luffy. fim. Essa frase, com toda certeza, é mais uma conexão de guiar o mundo que a gente conhece ao fim. Tipo, o mundo não vai ser o mesmo. Não necessariamente é um... Vai uma acabar. visão ruim. É tal qual a visão da Shirley na Ilha dos Tritões, Sim, ela tá. destruição da ilha. Mas isso não necessariamente significa que a destruição é uma coisa ruim. E já sabemos que o Luffy vai destruir a Ilha dos Tritões. Uhum. Havia o vazio sobre o caos. Terá que o vazio aqui é Imu? Cara, eu acho que o vazio aqui Ou é... é a só gente não... representando... Eu acho que a gente não talvez saber aqui. nada do século perdido. Sim, também. Tipo, como a gente não sabe, Pode ser. não é o vazio e tá um caos. Tipo, tá um caos absurdo e a gente não sabe por que tá esse caos, porque ninguém sabe a história, já que foi deletado. Então eu chutaria que aqui é o século perdido. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa. Cara, isso aqui é Barba Negra? Sim. Aqui eu fico pensando que a gente já teorizou... A gente teorizou tanto, Guto, que o poema da... Toki não era sobre os acontecimentos de Wano. Então, aqui a gente tem as sombras que foram lançadas no futuro e a gente tem a possibilidade das sombras porque vai ser uma referência aos poderes do Barba Negra. Então a gente pode ser Barba Negra de um lado e Toki, pra gente analisar de possibilidades. Seria o dia da promessa, a promessa citada aqui De Joy Boy. E que podia ser uma promessa de Nika também. Pode ser uma coisa que vai passar de tempos em tempos. As sombras inoportunas. Cara, eu gostaria que fosse o Barba Negra aqui. Eu acho Eles que é. recordam o dia da promessa, no sentido de que a gente sempre comentou que o Barba Negra, ele tem conhecimento de muita coisa que a gente não sabia. O poema da Toki que ela conta, né, no momento da sua morte. Certo. Você é como a lua que desconhece o amanhecer. Se há um desejo ardente que deve ser cumprido, terá quando 9 sombras forem tecidas juntas por 20 anos de noites de luar. Só então você entenderá o esplendor do amanhecer. Não, Cara, aí me recorda muito a ideia de ter sido, tipo, essas palavras que a mãe dela passou pra ela. Agora, a voz da lua fragmentada. Cara, o que é a lua fragmentada? É o D de novo, olha. O D. Puta, o D será que...
Pode ser, né? Cada lado do D. Sim. Acho que... Assim como o mundo foi dividido em dois, Uhum. Né? Os Pior D. que tá fazendo muito sentido isso, né? e Mu também é um D, e aí a gente vai ter essa divisão de Ds. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa. Acho interessante aqui a gente ver, Guto, a gente pensar. Ah, o Barba... Só um detalhe, o Barba Negra ele tem um negócio com a lua também, né? Tem um desenho, Sim. né? Dele chorando Dele junto com a criança lua. olhando pra lua, porque aparentemente ele não dorme. Mas olha o que eu acho interessante aqui nesse último texto a gente tem essas duas frases uma seguida da outra. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. Tá. Ok. O sol retornará e um novo amanhecer virá. A gente tem a citação do deus do sol aqui já como uma realidade, e em seguida a gente fala do retorno do sol. Uhum. Então o que significa esse sol aqui? Eu acho que isso aqui é o O sol que é o metafórico retorno do sol? Eu acho que é da a parte, da parte filosófica da disso. da coisa alegria, boa do mundo. liberdade. Todas as coisas boas que a gente associa com o Sim. sol. Desse amanhecer e acabar iluminando o mundo no sentido não físico, mas no sentido metafórico. Liberdade e todos os outros sentimentos que tem a ver com o que o Luffy vai trazer depois de terminar a história. Vamos ver a imagem aí do século Tá. perdido, né? Que a gente pensa que é o século perdido, pelo menos. Só que é Emeth, 100%. O Nika preto, Joy Boy, com o escudo e a lancinha do jeito que a gente tinha visto. Ok. Esse gigante aqui de lança. Parece Wars? um Loki, né? Parece um Loki. Ah, pode ser um gigante ancestral, né? Parece o Wars também, né? Um dos antigos dele. Isso aqui é um Mink? É uma raposinha com espada? É um Mink, é um Mink, é um Mink. Que bonitinho, isso aqui é um Tontata, né? É, e muita raça de barco aqui. Muita raça de barco diferente. Barco de Porque 2, se barco era- de 3. Se o segundo mundo é a era dos mares, como a gente tá teorizando, faz sentido, né? Tipo, É verdade. foi tudo uma grande batalha naval. Ah, Sim. aqui, ó. Aqui tem o pessoal de Wano, que tem Uhum. até uma shuriken ali atrás. É verdade. Shuriken, espada. Talvez esses outros aqui tenham mais coisas. E o pessoal ali de cima ali com a bandeirinha. Deve ser Tal- povos eu unidos, acho que anyway. talvez esse com a bandeira em cima de Wano seja É. Alabasta, né? É, pelo solzinho. Ah, ela basta? Parece ter um pano também na cabeça, uma túnica. Calma, tem uma baleia? Mas essa baleia aqui, olha. Não sei, velho. Existiu o pessoal... A Labu? ajudou o pessoal na guerra? Caralho. Tá, Nossa. tem o lunário. Esse aí, lunário. E tem o fogo em cima da cabeça, Sim. o orelha de fogo. É que também, Guto, a gente pode pensar na possibilidade. Eu tô me precipitando aqui. Disso mas aqui ser o talvez, futuro? Guto, isso é o futuro e não o Pode ser. perdido. Era a minha ideia inicial. Pode ser. Porque a gente tá vendo aqui Labum, todos os povos, um Loki e talvez o Emeth, que a gente tá achando que é o Emeth, seja o Frank. O Frank. Pode ser. Porque, Guto, veja só, este demônio aí está com o sol na mão, a Mother Flame, e ele não tinha a Mother Flame no século perdido. É verdade. Caralho. Aqui a gente tem E agora tem. Imu. Imu. Tá, agora não sei o que é esse grande aqui. O que é esse grande aqui no presente? Capacetinho pra trás. Talvez gigante normal. O Luffy não luta com espada e escudo, mas aí entra a questão. É uma de ser representação cultura, só. Tipo, ao mesmo tempo que é uma profecia, também retrata o que aconteceu, sabe? Sim, então, pra mim é uma mistura absurda. Tipo, os três tempos estão acontecendo simultaneamente na ilustração. Caralho, Que o mano. gigante é um bucaneiro? Possível. A gente tem que comentar sobre o fato de que, no final das contas, Imu é Lúcifer mesmo, né? Sim. Só que, Também a acho. partir do pressuposto que a gente levantou, ele realmente é um humano, Guto. Do pressuposto dos deuses serem fenômenos e tal. Porque se a gente voltar lá no poema, eles falam da morte do sol. Então, acendeu a divindade. Sim. A humanidade matou o sol, então acendeu a divindade. Quando o sol morreu, esses humanos se tornaram deuses. Deus. Nesse caso, demônios. Com poderes de divindade, né? O Imu usou a fruta da Ope no Mi pra se tornar imortal. E seja lá mais o que ele tem de poder escondido aí. Mas se a gente não pode pensar tanto no que o que acendeu a divindade pode significar além do fato dele ter o status, né, de divindade no mundo. Então, às vezes é uma parada que ele, realmente, pelo fato dele ter matado um deus, pode ter, tipo, não só socialmente acendido a divindade, ter se colocado lá na posição de Tenryubito, mas como ter ganhado poderes. Não sei se banhou no sangue do deus do sol, alguma coisa sinistra assim pra se imaginar. Bebeu o sangue de Nika, de Joy Boy.
Interessante. Sabe que eu tô ansioso agora? Porque se o Scooper Gaban... Se a pessoa lá é o Scooper Gaban, ele tá aí pra explicar algumas coisas pra gente, né? Sim. Porque ele também conhece a história. Agora eu fico pensando qual seria a conexão entre os causos naturais com os causos sociais. Tipo, isso aqui é a parte de ter tido o terremoto e fez a headline existir. Então, Mas tem uma parte normal da humanidade, né? qual é a minha interpretação aqui do primeiro mundo? Houve uma busca tecnológica pelas formas de energia Tá. e isso culminou em guerras e, sei lá, numa guerra atômica, por exemplo, representando o Sol Proibido. Com Beleza. isso, as pessoas que eram meramente escravos, trabalhadores, que trabalhavam construindo, fizeram essas energias, né? Eles desejaram um salvador. E aí vem Nika. Só que, como resultado das guerras, houveram muitos terremotos, surgimento de vulcões e a serpente do inferno que envolveu o mundo são os vulcões, né? Que fez essa cadeia de montanhas que se tornou a headline. E isso separou os povos. E eles nunca mais poderiam se encontrar. Essa é a minha interpretação, velho. Agora, o que representa o Deus do Sol dentro disso? Aí eu não sei. Pra mim é a parte inexplicável. Guto, procure agora no Google. Calma, não precisa procurar, eu vou te mandar. O que o Oli tá querendo mostrar é isso aqui, ó. No final das contas, um sistema atômico que faz o quê? Energia atômica. Pronto. Sua leitura, pra mim, ela é 100% Caralho. true. Eu compartilho da mesma dúvida aqui, em relação a o que é exatamente o Deus do Sol aqui. Mas sucumbiu ao Sol Proibido, fizeram bombas atômicas, fizeram energia atômica que ia poder ser ajudada, o pessoal acabou usando isso de maneira errada, criou-se guerras absurdas, fuderam o planeta. E aí, junto disso, como o Gordão Anime disse no passado, o núcleo da Terra foi afetado e o bicho desencadeou num monte de explosão absurda. Gordão Animes é muito foi bom. rasgando o planeta todo. Agora, os escravos fizeram um pedido e o Deus do Sol apareceu? Porque aqui é Nika, né? É importante. Então, mas é justamente... Veja bem, o próprio Vegapunk, que é o homem da ciência no mundo de One Piece, ele coloca o desejo das pessoas como surgimento É verdade. das Akumas no Mi. E aqui a gente pensa a mesma coisa pro Nika, Deus do Sol, como o objeto de desejo de liberdade. Mas E você o acha fato que aqui dele ia ser poupar o uma único- pessoa? E o fato dele ser o pessoal tá falando desde o começo, ser o único Deus que tá entre aspas. É Sim. verdade. Deus da terra, Deus do mar, Deus da floresta e o Deus do sol. É porque esse é o único que não é natural, olha. Deus da floresta, Sim. energia... Eu falei lá Deus do atrás. mar, blá, 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 blá. O Deus do sol foi uma coisa desejada pela humanidade. Ele não existiu de verdade. Entendi o que tu quis dizer. É, tipo, não... Ele não é uma força da natureza. É, Sim. tipo, é uma visão que as pessoas tiveram e falaram, pô, é um Deus do Sol. A gente precisa de um Deus do Sol. Junto à serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles nunca mais poderiam se encontrar. Os escravos fizeram um pedido e o Deus do Sol apareceu. Tem que pensar um pouco em como era todo o contexto histórico geral aqui, né? Tipo, a gente tá considerando Nika existia e tal, não tinha ainda o governo mundial, mas pode ser que o mundo era uma merda Uma gigantesca. bosta. E essa porra aqui dessa evolução tecnológica não signifique nada do ponto de vista social. E sei lá, todo mundo se fudia. A gente já mencionou que tem escravos. Então, possivelmente, essas pessoas aqui eram escravizadas que estavam trabalhando. Sim. Então, tipo, tinha a sua elite igual tem no restante das outras eras. E, tipo, os caras estavam tão desesperados que, tipo, sei lá, talvez o Deus do Sol tenha sido a pessoa que criou a energia. Veja bem, o mundo foi devastado pelo fogo em cima de toda a Terra, ou seja, e a gente tá aqui teorizando que seja energia atômica, radiação, e aí o Deus da Terra mandou os demônios. Da Terra arrasada pela guerra atômica, surgiram as Akumas no Mi. Vai tomar no... Cara, eu tô... Ai, meu Deus do céu, Caralho! Que live! Tudo que foi falado 6 anos atrás, olha, era especificamente em torno disso. As Akumas no Mi surgiram depois com a energia radioativa da guerra que tinha tido antes e ficaram aí sendo alteradas. E aí o Deus da Floresta enviou demônios. Por quê? Não é que foi o Deus da Floresta que enviou, porque essa energia ficou lá confabulando por tanto tempo, tantos anos, que as coisas começaram a ser modificadas. E aí as Akumas no Mi surgiram por conta da guerra. Caralho. Cara, Caralho, eu tô muito dentro dessa teoria da visão pé no chão das coisas. Não sei você. Não, eu também 100%. Já mencionei várias vezes isso. Ainda acredito na possibilidade de Nika não ter poder, só que as pessoas contavam os contos sobre o Sim. ponto de liberdade que Nika trouxe e contavam sobre ele ser engraçado,
sobre ele mover do jeito engraçado, e ele nem tinha porra nenhuma disso, mas essa crença, agora, com a existência das frutas de Akuma no Mi que conseguem confabular e condensar os desejos das pessoas em poderes, Joy Boy acabou assumindo essa forma e tendo esses poderes que, na verdade, não existiam antes. Pra mim, tem essa possibilidade. Legal. Aí Joy Boy comeu uma fruta que se tornou o deus do sol, conforme as pessoas Nika. estavam aguardando e pensando como ele seria. E aí trouxe a centelha da guerra, porque, né, ele queria trazer a liberdade e queria lutar. Ele trouxe a luta, o que acabou se tornando uma outra guerra. Teve aliados, povo da meia-lua, povo da lua, mas no final ele acabou sendo morto. E aí, a humanidade que estava aqui, que no caso eram os reinos que estavam se reunindo, já muito antagonizando essa figura de deus do sol, mataram Joy Boy e com isso se tornaram Tenryubito. Tenryubito, beleza. Já existia, olha, as frutas. Pode ser até que essa guerra aconteceu em busca da concentração do poder, né? Das frutas em si. Pode ser. Foi uma guerra pelo acesso às frutas, velho. É, porque, tipo, as frutas surgiram, elas queriam... Puta, e se a árvore que deu as frutas... Vai, fala. Não, pode falar, eu quero que você diga, que eu já disse. A árvore que deu origem às frutas tá na headline, Certo, em Marejoa. que é a árvore de Eva, Exatamente. que se conecta e leva a luz lá embaixo pros homens peixe. Assim como na teoria de Guto, quando a gente fala sobre todas as árvores que O existem em One tesouro Piece. sagrado de Marejoa. Eu vou E te essa dizer árvore uma- é uma seringueira? Assim, poucas árvores são tão grandes quanto e tão poderosas. Mas olha, eu quero aqui já confabular uma cena pra como Imu conseguiu esses poderes. Eu acho que talvez até matar Joy Boy, eles não tinham esses poderes do nível que são hoje ou esse tipo de poderes. Eu imagino até uma cena deles lutando. A gente pode confabular e imaginar as possibilidades de Imu ter sido amigo de Joy Boy e tudo mais, e ter traído ele, o que deixa isso mais interessante. E do sangue contaminado, do sangue que foi derramado pela traição junto com a energia que era radioativa muito grande, as frutas surgindo, isso pode ter criado esses poderes demoníacos das primeiras Caralho, frutas será, mano? corrompidas, por assim dizer. E aí, tipo, o sangue teria escorrido e passado perto de uma fruta dessas e ela foi se modificando e se tornou uma fruta muito mais demoníaca do que uma fruta boa como o restante. Eu tava tentando pensar na ciência por trás do surgimento das frutas. E aí, tipo, se no primeiro mundo, por exemplo, Nika morreu no primeiro mundo e a Terra absorveu o seu sangue. E aí, a Terra absorveu a essência de todas as coisas, dos animais, das coisas em si. E isso que deu origem às frutas depois. E toda a radiação misturada com essa essência das coisas. E por isso que existe uma fruta do Nika. Uma fruta do Buda, etc, etc. Será que é tentar raciocinar demais as coisas já? Não sei, eu não tô certo, não. Aqui, o Deus do Mar se enfureceu, dadas as proporções da guerra e tudo que pode ter rolado aqui. O dilúvio, o ciclo aí de mundo enchendo, e aí os mares se dividiram ainda mais. Eu acho que aqui deve ter sido o surgimento do Calm Belt, principalmente. Pode ser. Vazio sobre o caos, século perdido, guerra pra tudo quanto é lado. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa. Eu associaria mais isso aqui com Barba Negra, porque ele precisa ter uma Eu também acho. Ele é uma peça fundamental pro terceiro mundo, né? Eu, por outro lado, eu penso que essa parte está falando estritamente sobre a Toki. A Toki é a lua fragmentada. Por que ela é a lua fragmentada? Porque ela é uma pessoa do século perdido que foi, né, retirada de lá e inserida aqui no presente. Faz sentido. Faz E todo o dia, sentido. as sombras inoportunas, uma delas é a Toki, pode ser que o Barba Negra esteja nessa, porque ele sabe algo do século perdido, mas a Toki sabe da promessa do Joy Boy, a promessa do retorno do Joy Boy. Certo. Essa é a promessa que a gente tá falando aqui. Considerando o lance da família real de Wano, toda a ligação com Lua, faz sentido que a lua fragmentada seja Toki. Tem uma parte do poema disso, não fala assim? Você é a sim. lua que não conhece o amanhecer? Exatamente. Então, se você é a lua que não conhece o amanhecer, você é uma lua incompleta. E se você é uma lua incompleta, você é uma lua fragmentada. As sombras inoportunas do ponto de vista de quem tá no poder, sejam as 9 sombras que foram lançadas ou as heranças de outros povos, de outras pessoas que têm conhecimento sobre o passado. Exatamente. Ela, tipo assim, a Toki é literalmente a coisa que o Imu mais odiaria, tá ligado? Que ela trouxe a informação direto do século perdido pras gerações atuais. O pessoal tem a hipótese da lua fragmentada seus poneglyphs, mas... Pode ser. Assim, essa porra desse negócio trouxe um monte de informação, mas eu tô mais perdido do que antes. Nossa. Cada vez que ele me dá informação, eu me perco mais, cara. Mas uma coisa da imagem que eu queria falar, tu reparar, do ladinho do Imu ali, tem aquelas mesmas energias que a gente vê o pessoal fazendo no primeiro mundo, né? Aham. Ali em cima, ó, em cima da mãozinha dele. Sim.
Olha, É verdade. Cara, vou falar uma coisa aqui, tá? Essa pessoa que está em cima de Zunesha, sabe quem é? Ah, quem? Não faço ideia. É a Tokimãe. É a Tokimãe ou o Tokipai. Não, calma aí. Não, é fato. Não, Guto? Na hora que eu começar a ilustrar sua cabeça, você vai lembrar. Assim, não no presente, isso aqui é uma representação do passado. Sim, tá. Mas vamos lá. Ela é do século perdido. Sim. E se for Ela ela? também tava no século perdido. E se for ela? Lembra, a questão que isso aqui envolve é que tem um segredo, tem um pequeno gap, que é a parte de a gente ver o Momonosuke dando ordem pro Zunesha e achar que é porque ele é filho de Oden, e Oden é família real. Sim, lembro Só dessa que teoria. Oden, a gente não viu Oden dando ordem pra Zunesha nem conversando com ele. Então, minha Ele teoria só ouve principal tal qual o Luffy. É por causa da de que a Toki. vem da linhagem que consegue conversar com Zunesha, e por isso que o Momo fala com ele. Não é e por dá causa do ordem. Oden, é por causa da Oden, Toki. ok. Então aqui é a Tokimãe ou o Tokipai, que mandaram a filha pro futuro pra poder passar as missões e fazer. Caralho! Mas não é, pra mim não é da família do Oden, senão eles já tinham dado jeito. O pessoal tá perguntando como que o Oda desenhou isso daí sem dar break, né, de semana. Mas esse negócio aqui tá pronto faz anos. tempo. Esse aqui tá. Faz anos que ele tá desenhando isso daqui, chat. Esse aqui E quando chega fazendo final... esses textos. Sim. Quando chega final de semana, é aquele, pô, o que eu vou fazer hoje? Eu vou trabalhar? Não, vou desenhar. Aí ele vai e desenha um pouco mais esse painel. Esse Sim. dragão é a única coisa que a gente não tem nenhuma teoria até agora. Não tem. E ele está lutando contra A grande serpente. a grande serpente que solta fogo. Aí eu te pergunto, É a Plutão. humanidade tentou, de algum modo, conter esses fenômenos da natureza, como a gente tá pensando aqui? Olhe, e pra isso criaram Plutão. A porra da arma ancestral Uranus. que destrói Uranus. Que Pior. destrói Uranus. Aham. Que era pra destruir a headline inteira de volta. Não faz sentido? Faz Faz. sentido? Faz sentido. E o dragão aqui é uma representação, Guto. Ele não é realmente um dragão. É o quê? É uma nave de guerra. Então, é um negócio que voa e solta Plutão. tudo pra baixo. É. E tá vindo de cima, do topo do mundo. Tocou o sol proibido, liberdade. Junto com a serpente das chamas, engolfaram o mundo com morte e escuridão. Entardecer, Que isso? é só dizer adeus pra minha casa e amigos meus. Ah tá, a parte de Binks. Se o oceano for hostil, a divindade se enfurece. O povo da meia-lua viu um sonho, o povo da lua viu um sonho. Sonhos vou viver, pois junto a você a lua brilhará. No caos, sombra perturbada, o dia prometido, amanhecer e mu. Tem essa parte do sonho nunca Ah, tem fim, Binks, né? isso aqui? É importante. Joy Boy, 100%. Ah, tem uma tradução um pouco diferente, né? O sol não fez nada além de espalhar sementes de guerra. Além de espalhar a guerra. Ah! Uma coisa bem colocada aqui, olha. O sol não fez nada além de espalhar sementes de guerra. Aí eu fui reparar mais nisso aqui. O sol tão somente espalhou a centelha de guerra. Que nesse caso pode ter sido a criação das armas ancestrais que a gente tava mencionando aqui agora. Pode ser. E como as armas ancestrais, pelo menos a que a gente viu, ela tem relação com a Mother Flame, que possivelmente que é a energia do Nika, ele criou aqui nesse momento e usou essa porra. E tá aqui. Ah não, só que aqui é outra era, né? Então, não sabemos, né? Porque, Assim, como a gente falou, é meio misturado as coisas. Ele pode ter, por mais que isso aqui seja 5 mil anos atrás, ele pode ter vindo mais pra frente e tentado derrubar. Porque, Então. porque ele sabia que derrubando isso ele uniu o povo. Sim. Mas e se todas as armas ancestrais são do primeiro mundo? Elas só foram utilizadas novamente no segundo mundo e vão ser utilizadas novamente no terceiro. Tá. E Joy Boy, nesse caso, pode ter sido a pessoa que, tipo, ocorreu aqui esse momento, depois disso aqui as armas ficaram com gente ruim, ele pegou as armas, tentou usar e espalhou elas pra Sim. ficar com uma pessoa só. E aí a Marinha não tem mais elas de volta, todas reunidas de uma vez só. Elas estão tentando o tempo todo. Vamos lá. Nossa teoria inicial do primeiro mundo é: o mundo acabou por causa de guerra, vulcão, que as pessoas fizeram uma arca que voa, Certo. foram pra lua, alguns foram pra lá. E depois, já muito tempo depois, eles voltaram, né? Como a gente vê Na história de Enel. Na história de Capa do Enel. Enfim, Tá. é só a explicação da criação da Arca Maxim mesmo. Eu acho que é com certeza isso. Ah, com sim, certeza sim. é isso. A Arca Maxim existe desde o primeiro mundo. Provavelmente nesse primeiro mundo aqui foi criado Noah, foi criado a Arca e possivelmente todas as armas ancestrais também. Eles criaram, né, depois desses acontecimentos aqui. Porque a humanidade tava tentando de tudo pra sobreviver, né? Mas o povo da lua e o povo da meia-lua, eu sempre fico pensando que essa porra dessa lua é metal por dentro, né? A lua que a gente conhece, pelo menos, um pedaço dela é Então. robótico. Só que eu acho que a lua em si, o satélite lua e as luas que a gente tá falando nesses textos aqui não tem a ver, sabe? É, sim, Isso que é o mais maluco. Então, Nossa. storyline completa, pra quem quiser entender o mundo de One Piece. Ó, importante, Guto. O ano atual de One Piece é 1522. E aí a gente pode parar pra pensar até que o primeiro mundo começou. O mundo começou a ser contado, né? Os anos a
partir do fim do primeiro mundo. Ou no começo do primeiro... Acho que no começo não. Nossa, acho não que faz entendi sentido nada. ser contado a partir do fim do primeiro mundo. Sim. E aí, Então, o o século primeiro perdido mundo- foi 800 anos atrás, que foi em 700? Não sei qual que é, não sei fazer conta básica. A calculadora aí, né, cara? Porra, 8 menos 7, cara. 15 menos 8? 15 menos 8, 7, tá certo. Foi em 700 o século perdido. Então aqui, ó, gabarito pra quem quer entender o mundo de One Piece. Uma coisa que eu acho que é bom a gente falar também. O mundo era uma merda, escravos, conflitos, cidades bem desenvolvidas ao custo da vida das pessoas. O povo precisava de um líder que trouxesse a libertação, surgiu Nika. Guerras aumentaram, Mother Flame criada junto com as outras armas ancestrais. Guerras cresciam, guerras nucleares, planeta impactado começou a reagir, cuspiu montanhas de fogo, Headline cresceu. O mundo foi dividido. Segundo mundo, energia radioativa ainda pairando por tudo, gerou as árvores de Akuma no Mi. Reinos lutavam pelo monopólio desse poder, Joy Boy aparece como líder, povos de bem se aliaram a Joy Boy, Minx, Wano, Alabasta, Kuja, etc. Pegou poderes antigos com as armas ancestrais, usou, não venceu, morreu. Disso surgiram os Teirubitos e Imu, mais poderoso que nunca. Rolando enchente muito mais fragmentada e destruindo o Mu. Quem tá escrevendo? Realmente não é 1500 como a gente O pensou, mundo porque foi tem ainda o mais castelo dividido. de Alaburna que tem 5.000 anos, né? É E verdade. aí, terceiro Então, mundo é a acho que história do gente pode Luffy. pensar que o primeiro mundo começa aí, velho. Ah, não, tipo, é que o castelo pode existir há muito tempo, né? Não sei, tipo, pode estar em 1500, mas o castelo pode estar desde muito tempo do primeiro mundo, né? O primeiro mundo pode ser muito velho. Ah, sim, Sim. sim, sim. Fato, a gente conhece o fim do primeiro mundo, né? Mas a gente não sabe o surgimento. O surgimento, quanto tempo A gente teve não antes. tem esse mito. Será que a gente vai ter esse mito, Guto? I can't stand the rest anymore. Don't you know me? I won't be ignored. I can't feel. Don't turn your back on me. Don't. I won't be ignored. A gente tem aí can't, don't e won't. Todos terminam com N''T. Que é isso? Vem de not. Então, o can é pode, can't não pode. Do é um auxiliar e quando a gente fala don't, ele é negativo. Por quê? Porque tem o not junto. Por exemplo, turn your back, don't turn your back. Não vira as costas pra mim, não. Won't é o negativo de will, que é futuro. Por exemplo, I won't be ignored. Eu não vou ser ignorado. Então, a partir de agora, quando você vira essa palavrinha que tem ali N''T, N tracinho T, saiba que é not. A palavra é negativa. Bora aprender inglês assim? Com filme, com música, com série e comigo? Então já clica aí e faça o seu cadastro. Bye! Olha, tem uma coisa que não, assim, não tem a ver com ser esse mundo, mas é uma questão que eu gosto muito, que eu sempre gostei de levantar, e eu levantei já naquele vídeo que a gente fala. Essa é uma questão talvez das mais importantes que rolam nesse vídeo de One Piece se passar no nosso mundo, que é isso aqui. Esse era o ponto que sempre me incomodava, porque a gente falava do século perdido, mas e antes do século perdido? O que tinha rolado Sim. antes? E ninguém confabulava sobre, ninguém ficava imaginando, tipo, o que rolou antes do século perdido, e na real, no final das contas, esse é um ponto muito importante, né, que a gente agora tá vendo aqui em caminho pro primeiro mundo. O primeiro mundo rolou antes do século perdido. Então todas essas evoluções tecnológicas, todas essas coisas, elas podem ter centenas, milhares de anos. Então, pra quem quer um resumo de tudo que aconteceu, tudo que está dado aqui por essa imagem e por esse texto, é o seguinte: no primeiro mundo, Vamos lá. era conflituoso, tudo era problemático. Tinham guerras, escravos, conflitos, cidades que eram desenvolvidas, mas isso custava a vida das pessoas, isso custava a sua liberdade. O povo buscava um líder que trouxesse essa libertação, ele precisava de alguém que fosse um símbolo. Então Nika surgiu. As guerras aumentaram por conta disso, a Mother Flame foi criada como uma resposta junto com todas as outras armas ancestrais, Uranus, Pluton e Poseidon, de alguma forma. As guerras foram crescendo e o poder nuclear dessas armas também era gigantesco, e isso sendo utilizado uma vez após a outra, acabou causando impactos no planeta. E ele começou a reagir. O planeta começou a cuspir montanhas de fogo, começou a ser totalmente abalado em sua estrutura física. A Headline, com uma serpente de pedra, abraçou a Terra e então criou-se a divisão. Eles nunca mais poderiam se encontrar. No segundo mundo, essa energia radioativa, ainda criada no primeiro por conta de toda a guerra, acabou gerando as Akuma no Mi. Então os reinos lutavam para poder controlar esse poder. Ok. Se tivesse mais Akuma no Mi, poderia controlar o restante dos outros povos.
povos. E nesse perigo também, nessa situação, Joy Boy acabou surgindo. Legal. Ele conseguiu se reunir com várias outras pessoas. Conseguiu se reunir com os Minks, com o Wano, com o povo de Alabasta, com a Skuja, com vários outros povos que também tinham esse desejo de liberdade. Usou as armas ancestrais, mas mesmo assim, mesmo com todo mundo reunido, Faleceu. não foi suficiente. Ele não venceu, ele morreu, ele perdeu. E deixou com promessas pra trás que não foram cumpridas. Então, desse sangue derramado, os Tenryubitos conseguiram se organizar e formar o governo mundial. Tá. Ascenderam a sua posição de Deus, depois de terem matado o Deus do Sol. E Mu, mais poderoso do que nunca, talvez por conta de ter eliminado, talvez covardemente, o próprio Deus do Sol. E agora com poderes que antes talvez nem mesmo existissem. E o mundo ficou ainda mais dividido. Eles nunca mais poderiam se encontrar. No terceiro mundo, nós não temos mais informações do que rolou antes. Século perdido, primeiro mundo, segundo mundo, nada disso existe. O governo mundial controlou tudo, menos o desejo e a vontade das pessoas. A vontade perseverou e o passado... A vontade herdada. Foi herdado por algumas figuras. Figuras essas que acabam originando em algum tempo Luffy, que surge como o novo deus do sol e vai destruir o mundo da forma que ele é. E dessas cinzas, um mundo vai nascer de uma maneira diferente, mais radiante, com um novo amanhecer. E dessa vez, eles com certeza se encontrarão novamente. Nota pro capítulo, Guto? Aqui é um 10zinho, Aqui é o 10, né? Não tem o que 10, falar. 10. 10. Aqui é um 10zinho fácil. Dito isso, olha, eu levanto uma dúvida. O que porra é One Piece? Que porra é One Piece? Puta que pariu, mano. Esse capítulo foi pra caralho, mano. Realmente... Mano, explodia a cabeça, velho. Mano, a gente já começa com a porra lá com a porra da fruta dos cérebros na espada dele. Nada impede que ele tenha uma Akuma no Mi no corpo dele, além da espada. E, mano, praticamente ali, assim... Porra, ele matou, mano, o Loki ali, velho. Porque, porra, supostamente esse poder é embaçado. Então, mano, ele mandou 3. Loki eu acho que tá praticamente morto, velho. Não sei, pode ser que não, pode ser que sim, mas, porra, se ele sobreviver é bizarro, era pra ele ter morrido ali. E aí, tipo, a gente tem aquele conflito dos gigantes falando, mano, foi o Shanks que apareceu aqui e o Luffy não, talvez ele tenha um irmão. Por coincidência, realmente é o irmão, então o Luffy não vai ver ele agora, aparentemente ele foi embora. Ah não, ele não foi embora, ele vai tentar controlar. Caralho, ele vai tentar controlar as crianças, puta que pariu, velho. Mano, e pra finalizar, a gente tem o Frank vendo essa porra desse mural. Tem um monte de informação ali que é difícil a gente entender realmente, tá ligado? Tipo, eu acho que o pessoal, os dois aqui fizeram, porra, uma coesão que faz sentido. Realmente existiu o Nika, existiu o Joy Boy e agora é o Luffy. Caralho, velho, bizarro, mano. Puta que pariu, que vídeo sensacional, velho. Gente, tem que botar as informações na minha cabeça pra pensar um pouco. Obrigado por assistir esse vídeo até agora. Foi intenso, mas valeu a pena. Beijo, fiquem com Deus.